Antes que a primeira bala fosse disparada, antes que as cidades fossem consumidas pelo fogo, já estávamos condenados. A história começa não na Terra, mas muito, muito além do nosso sistema solar. Num cinturão orbital conhecido como Coração de Martal, uma gigantesca estrutura artificial abriga o mais antigo e temido Conselho de Guerra da Galáxia. A Aliança, 5 raças, formam essa coligação milenar. 5 civilizações moldadas pelo combate, pela conquista e pelo medo do que não podem controlar. Os Loranti, estrategistas psíquicos, os Ixar, mestres da biotecnologia, os Belmor, gigantes da diplomacia armada, os Kaan, guerreiros de honra ancestral, e os Urgaal, predadores implacáveis, cujo nome sozinho já silencia sistemas inteiros. Ali, entre hologramas flutuantes e vozes que vibram como trovões, discute-se o futuro de uma única espécie. Os humanos, relatórios se acumulam. Dados são analisados. Aquecimento global, armas nucleares e imposto automóvel fora de controle e conflitos constantes. A Terra, apesar de jovem, evolui depressa demais. Tecnologias experimentais, propulsão interestelar em fase de testes. Eles estão aprendendo e rápido, mas não é o conhecimento que assusta a Aliança. É a natureza humana, instável, agressiva, impulsiva. Eles não respeitam limites, nem os próprios, diz o representante Urgal. Já vimos esse padrão antes e sempre termina. Iemex acrescenta a matriarca Zixar. A decisão é unânime. A humanidade não receberá contato, nem aviso. Diplomacia seria perda de tempo. O risco é inaceitável. Então, o veredito é dado. A Terra deve ser eliminada, pré-colonização, negada, intervenção, descartada, protocolo, Varnak 7 ativado, aniquilação total. Julgamento da humanidade foi selado em uma mesa que ela jamais conhecerá. E o relógio da destruição já começou a contar. Na Terra, o dia começava como qualquer outro. Satélites transmitiam notícias sobre eleições, escândalos, bolsas de valores. As redes sociais discutiam trivialidades. O céu era azul, a rotina intacta. Até que o céu se partiu ao meio. Foi sutil no início, um ponto de luz no espaço, depois 10.000 astrônomos. Chamaram de anomalia gravitacional. O governo tentou controlar a informação, mas não havia como esconder. Naves não chegaram como relâmpagos. Elas deslizaram, silenciosas, cortando as nuvens como lâminas invisíveis. Eram colossais, negros como o vácuo, envoltos em campos que distorciam a luz. Naves que pareciam olhar para a Terra, como um caçador encara sua presa. No controle da missão, não havia diplomatas, não havia mensagens. A Aliança não queria diálogo. Eles vieram para executar. O primeiro disparo foi sobre a órbita da Lua. Um feixe de energia destruiu 6 satélites militares em menos de 3 segundos. Na Terra, os sistemas começaram a falhar. Cidades ficaram cegas, surdas e desconectadas. Então, o terror desceu. Nova York foi engolida por uma arma de implosão gravitacional. Tóquio colapsou sob uma chuva de partículas que desintegrava a matéria viva. Berlim, Cidade do Cabo, São Paulo, todas sentiram a fúria do ataque. Em 3 dias, metade do planeta foi apagado. As defesas humanas foram inúteis. Mísseis nucleares não conseguiam rastrear as naves. Drones de ataque eram destruídos antes mesmo de ativarem seus sensores. Não, era uma guerra, era um extermínio metódico. Governos colapsaram. Religiões tremeram. A internet virou silêncio. Mas entre os sobreviventes, algo começou a se espalhar. Não esperança, não fé, mas ódio. Um sentimento que nenhuma raça dá. A Aliança havia previsto a fúria de uma espécie encurralada, e no centro dessa raiva crescente, um homem que havia jurado nunca mais lutar. Antes da queda, Marcus Hale era um nome conhecido em todas as forças armadas da Terra. Veterano das guerras de Titã, comandante de elite, condecorado 7 vezes por bravura, um símbolo de resistência, um herói, até a missão final. Durante a Operação Nebulosa, uma expedição secreta da coligação terráquea à Lua de Titã, Marcus liderou uma unidade de reconhecimento.
O objetivo era interceptar uma inteligência alienígena que espionava os avanços humanos. A missão falhou. Mal equipados, sem reforços, toda a sua equipe foi massacrada por uma força hostil, jamais identificada. Marcos sobreviveu, mas voltou destruído. A mídia o transformou em bode expiatório. O governo apagou registros e os nomes de seus homens foram esquecidos. Desde então, ele desapareceu, assumiu uma nova identidade, viveu entre zonas de conflito, vendendo suas habilidades como mercenário sem bandeira, sem causa, apenas cicatrizes. Mas quando a Aliança atacou a Terra, Marcos não correu. Não se escondeu. Ele observou em silêncio enquanto o mundo queimava, sem sentir nada, sem culpa, sem vontade, até aquele momento, na periferia da Zona Vermelha de Cairo, entre escombros e patrulhas alienígenas. Ele resgatou um grupo de civis que tentou desesperadamente fugir de um campo de coleta Zixar. Entre os sobreviventes, uma criança lhe entregou um pingente, uma medalha antiga de titã, igual à que ele havia enterrado anos atrás. E ali, pela primeira vez em anos, Marcos sentiu algo se mover por dentro. Raiva, culpa, propósito. Ele não podia trazer seus homens de volta, não podia impedir a queda da Terra, mas podia fazer algo agora, lutar, outra vez, por algo maior do que ele. Mal sabia ele que seu caminho cruzaria com o de alguém que carregava o mesmo fardo. Mas de outro mundo, Carrie nasceu no mundo de Shavok, capital espiritual da raça Khan, menos um povo moldado pela honra, pelo combate e por uma tradição milenar de fidelidade à aliança. Desde cedo, ela se destacou entre os seus filhos de uma general e de um historiador. Aprendeu tanto a lutar quanto a refletir. Graduou-se nas forças Khan com distinção. Comandou tropas na pacificação de sistemas rebeldes. Fez parte da elite de invasão orbital. Mas tudo mudou no dia em que foi designada para a campanha Terra. Carrie foi enviada como capitã da unidade Khan, responsável pelo continente africano. Sua missão era clara: eliminar, coletar, relatar, mas a Terra mexeu com ela. Ela viu humanos sacrificando-se uns pelos outros, viu pais escondendo, filhos em destroços, soldados morrendo para proteger civis, mães abraçadas aos filhos em silêncio, à espera do fim. Ela viu medo, mas também viu coragem, viu humanidade. E então, ela hesitou, questionou ordens, desobedeceu comandos, salvou vidas humanas, o maior crime entre os Khan. Em um ato final de rebeldia, destruiu o terminal de comando de sua unidade, impedindo a execução de uma arma biológica sobre o que restava de Nairobi. Foi considerada traidora, caçada pela própria espécie, abandonada pela Aliança. Desde então, viveu nas sombras, usando tecnologia furtiva para se esconder dos olhos da guerra. Mas não fugia. Observava. Foi assim que descobriu o que poucos sabiam. A Aliança não buscava apenas exterminar a Terra. Ela pretendia usar o planeta como laboratório para uma nova geração de armas biológicas. E para isso, ativaria o sequérigo final, uma sequência irreversível, que colapsaria o ecossistema terrestre. Em 7 dias ela sabia que precisava agir. Sozinha, não teria chance. Mas talvez, com ajuda, poderia fazer algo. Foi então, em meio ao deserto do Saara devastado, que ela cruzou o caminho de um homem armado, com olhos cansados e alma ferida, Marcus Haley, 2 sobreviventes, 2 desertores do lados opostos, mas com um inimigo em comum. O encontro entre Marcus Haley e Carrie não foi amigável, nem poderia ser. Ela o avistou primeiro, isolado, ferido, atirando contra um drone Urgal, em meio às ruínas do antigo complexo de transmissão de alma Wadida, no Saara. Ele a ouviu se aproximar, passos leves, mas firmes, não humanos. O instinto falou primeiro. Marcus apontou a arma. Carrie ativou o escudo de pulso. Por longos segundos, ambos ficaram imóveis. 2 soldados que aprenderam a atirar antes de confiar. Se veio me matar, vai ter que ser rápida, rosnou Marcus. Se quisesse matar, já teria feito, respondeu Carrie, fria, porém sincera. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som distante de explosões,
bombardeios orbitais caíam a apenas 20 quilômetros dali. Eles estavam sozinhos, mas o mundo não esperaria por acordos. Karen contou o que sabia. A Aliança ativaria o código final em 7 dias. A Terra seria convertida em um planeta morto, instável, incapaz de sustentar a vida, e os dados da destruição seriam usados para calibrar futuras armas planetárias. Marcos não acreditou nela, não no código, mas algo nos olhos da guerreira dizia: ela não estava mentindo. Então por que você se importa? Ele perguntou. Porque me recusei a ser cúmplice. Ela respondeu. Karen havia rastreado uma transmissão de comando da Aliança, uma sequência de ativação localizada em uma estação orbital no lado escuro da Terra. Se eles conseguissem chegar até lá e desativar o protocolo, o planeta teria uma chance, mas sozinha, ela não conseguiria. E Marcos já não tinha mais ninguém por quem lutar. Então ali, entre destroços de uma civilização em ruínas, formou-se uma aliança que jamais deveria existir. Humano marcado pela perda, uma alienígena marcada pela desobediência, duas armas rejeitadas por seus próprios exércitos. Eles não confiavam um no outro, mas confiavam ainda menos no fim inevitável. E assim começa a missão: chegar à estação orbital, impedir o apocalipse, ou morrer tentando. Porque, naquele momento, a Terra tinha apenas duas defesas, um soldado sem causa e uma traidora sem lar. Marcos e Karen sabiam que chegar à órbita seria quase impossível. Mas o tempo era curto, e as opções ainda menores. A estação onde o código final seria executado estava posicionada sobre o hemisfério oculto da Terra, menos protegida por um cinturão de defesas automatizadas e camadas de drones letais. Para alcançá-la, precisariam de uma nave. E para encontrar uma, teriam que cruzar um planeta que já não reconhecia seus próprios filhos. A primeira parada foi Kinshasa. Ou melhor, o que restou dela. Ruas cobertas por poeira radioativa, prédios tombados como ossos antigos e um céu sem estrelas. Lá, encontraram uma das primeiras resistências humanas, um grupo de sobreviventes que chamava a si mesmo de Cicatriz do Mundo. Eram brutais, desconfiados, e não hesitavam em vender um aliado por comida. Quando viram Karen, ergueram suas armas. Fúria contra os alienígenas era o novo idioma universal. Marcos interveio, mentiu. Disse que Karen era uma desertora, que podia ajudar a derrubar as naves. Foi o bastante para que os deixassem partir, vivos, no deserto do Sahel. Cruzaram zonas de exclusão da Aliança, menos locais onde armas experimentais haviam sido testadas. Ali, o ar vibrava com distorções eletromagnéticas. Seres vivos, modificados por radiação alienígena, vagavam como aberrações noturnas. Chamavam aquilo de área de esquecimento, e quase não saíram de lá. Em uma antiga estação espacial russa, desativada no Cazaquistão, encontraram o que procuravam: um veículo de decolagem vertical enterrado no gelo, danificado, mas operacional. Um modelo antigo, com tecnologia para invasão. Karen reconfigurou os sistemas de navegação. Usando códigos da Aliança que havia memorizado, Marcos reativou os propulsores com peças improvisadas. Enquanto preparavam a decolagem, foram localizados. Drones Urgal caíram do céu como predadores. Explosões iluminaram a escuridão. Farpas de metal cortaram o ar. Marcos e Karen lutaram lado a lado. Sem palavras, cobriram um ao outro, confiaram suas vidas. Mesmo sem saberem os nomes completos, foi ali que algo mudou. Eles deixaram de ser apenas sobreviventes, passaram a ser companheiros de guerra. Quando finalmente decolaram, a nave subiu aos trancos, rasgando a atmosfera como uma flecha enferrujada. Terra, lá embaixo, parecia menor, mais silenciosa, quase vencida, mas não estava. Ainda havia uma chance, uma estação orbital, um código e 2 forasteiros prontos para enfrentar o impossível. As ruínas da cidade serviam de palco para um reencontro. Marcos estava encostado atrás de um muro quebrado, observando o horizonte. Karen ao seu lado, em alerta. O som dos passos de Elara ecoou entre os escombros. Firme, determinado, Marcos Rey. A voz dela era um sussurro cortante, carregado,
de autoridade, de uma frieza que ele nunca havia ouvido antes. Ele ergueu o olhar, tenso, a mão próxima à arma. Mas não sacou, Elara. A surpresa mesclava-se à raiva. Você virou? Ela deu um passo à frente, seu olhar analisando Marcos e Karin. Não virei, Marcos. Apenas entendi que a resistência humana não tem mais chances. A aliança sabe o que faz. O código final é inevitável, mas podemos escolher como vai acabar. E você quer que eu entregue Carrier? Ele perguntou, a voz baixa, dura. Você acha que vou trair a última esperança da Terra? É isso, ou morrer aqui, esperando um milagre que nunca vai acontecer. Elara abriu a mão, mostrando um dispositivo. Esta é a chave para a sua liberdade. Me entregue Karen e eu garanto que você sobreviverá e poderá começar de novo, longe da guerra. Karen cerrou os dentes, seus olhos brilhando em raiva. Você é uma traidora. Não sabe o que está fazendo, eu sei exatamente o que faço. Elara respondeu. A sua luta está perdida. Aceite isso. Marcos sentiu o peso da escolha esmagar seu peito. A raiva contra Elara, a culpa pela terra, a incerteza do futuro. Finalmente ele falou. Voz firme, não vou abandonar a humanidade. Não enquanto eu respirar. Elara balançou a cabeça, resignada. Então você escolhe morrer lutando. Boa sorte, Marcos. Ela desapareceu entre as sombras das ruínas, deixando um silêncio pesado. Marcos olhou para Karen. A luta é maior que eu, disse, apertando a mão dela com determinação renovada. Depois desse encontro, a missão tomava forma clara: infiltrar-se na estação orbital da Aliança, para impedir a ativação do código final. Era uma corrida contra o tempo e contra a máquina implacável da Aliança. Estação orbital flutuava silenciosa acima da Terra, um gigante metálico cheio de tecnologia desconhecida, cercado por um campo de defesa letal. Para Marcos e Karen, chegar até lá era como atravessar um inferno tecnológico. Eles partiram na madrugada, usando um pequeno caça furtivo roubado do Zurgal, navegando por campos de detritos espaciais e evitando os sensores inimigos. Attention, Eric. O silêncio no cockpit só interrompido pelo som dos sistemas e o bater acelerado dos seus corações. Ao aterrissar na estação, o ambiente mudou. Gravidade instável, corredores estreitos e frios, luzes vermelhas piscando, alarmes, alerta máximo. A segurança era implacável. Drones armados patrulhavam os caminhos. Soldados ergo, seres altos e musculosos, com armaduras negras que pareciam absorver a luz, vigiavam cada passo. Cada movimento era um risco. Marcos e Karen precisavam se esconder nas sombras, usar equipamentos alienígenas capturados para desativar sensores e enfrentar silenciosamente as patrulhas. Qualquer erro significaria morte instantânea. Perto do reator principal, o coração da estação, armadilhas tecnológicas testavam suas habilidades, campos eletromagnéticos, câmeras de movimento e uma rede de robôs sentinelas. Karen usava sua agilidade e conhecimento alienígena para desarmar as armadilhas, enquanto Marcos neutralizava inimigos com precisão brutal. O relógio do código final continuava a contagem regressiva. Apenas horas restavam para a extinção da Humanidade. Em meio ao caos, Marcos e Karen encontraram um grupo de rebeldes humanos escondidos na estação. Sobreviventes que sabotavam os planos da Aliança de dentro. Camels trocaram informações e reforçaram a esperança de que poderiam vencer. A batalha pelo controle da estação orbital estava apenas começando, e a missão dependia de cada passo ousado e cada sacrifício silencioso. A estação orbital tremia sob o impacto da batalha. Explosões distantes sacudiam os corredores metálicos enquanto Marcos e Karen avançavam pelo caminho rumo ao reator principal. O código final já estava perto do seu limite. Menos apenas minutos restavam. Entrarem na câmara do reator. Um guerreiro Urgal colossal bloqueou a passagem. Sua armadura negra parecia pulsar com uma energia ameaçadora, e seus olhos brilhavam com fúria silenciosa. Karen empunhou suas lâminas de energia, pronta para atacar, mas Marcos parou. Eu cuido disso. Você tem que chegar ao console e desligar o código. É a nossa última chance. Ela hesitou, olhando-o com olhos marejados. Marcos,
Não vou deixar você sozinho contra ele, você já salvou minha vida uma vez. Agora é minha vez. Se eu não segurar essa fera, você nunca terá essa chance. O guerreiro Urgal avançou, e a luta começou brutal e desesperada. Marcos esquivava-se com agilidade, atacando com precisão cirúrgica. Mesmo ferido, ele não recuava. Enquanto isso, Karen corria pelo corredor até o console, dedos frenéticos digitando comandos alienígenas complexos para interromper o protocolo do código final. No meio da batalha, Marcos falou com voz rouca, quase um sussurro. Karen, nada-se, a Terra precisa de você. Ela olhou para trás, lágrimas escorrendo. Eu não vou, Marcos. Você vai sair daqui comigo, prometa. Ele balançou a cabeça, sorrindo com dor. Promessas são para quem tem futuro. Eu já cumpri o meu. Marcos ativou a explosão controlada no reator, sabendo que seria seu fim. O guerreiro Urgal caiu junto com ele na onda de energia que consumiu a estação. Karen, protegida pela sala blindada, viu a destruição e sentiu a perda cortante. Mas também a vitória. Com o código final desativado, a Terra tinha uma chance de recomeçar, graças ao sacrifício do último soldado. A nave de resgate de Karen descia rápido em direção à superfície da Terra, cortando a atmosfera marcada por auroras estranhas, o reflexo da batalha cósmica que havia acabado de acontecer. O corpo de Marcos estava embalado com cuidado, uma lembrança pesada do preço pago. Karen estava exausta, mas seu olhar brilhava com a determinação de quem carrega não só um corpo, mas uma promessa. Em meio ao silêncio do cockpit, ela ativou o comunicador universal. Sua voz firme ecoou pelo espaço, atravessando distâncias inimagináveis. Aqui Karen, da raça Khan, sobrevivente e guardiã da humanidade. A Terra sobreviveu. O SEC final foi desativado. Uma pausa. O silêncio na linha era imenso, como se o universo inteiro escutasse, e se tentarem novamente menos continuou. Com a voz embargada menos, encontrarão algo muito mais perigoso do que esperavam. Um povo que aprendeu a lutar com sangue e com estrelas. De repente, a tela do comunicador piscou e uma imagem apareceu. Uma criança humana, olhos grandes e brilhantes olhando para o céu. Karen olhou para o corpo de Marcos, depois para a criança na tela, sentindo uma onda de esperança. Você deu a eles essa chance, Marcos. Não vou deixar que seja em vão. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante, e então falou para si mesma, quase num sussurro: o sacrifício não foi em vão. A história está apenas começando. Lá fora, as estrelas brilhavam com intensidade renovada, como se testemunhassem o nascimento de uma nova era. A guerra acabou, mas o legado de Marcos Rayleigh Karen seria eterno. Um farol de resistência, união e esperança nas trevas do cosmos.